Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Porta Estreita, de Wagner Souto. Livres somos para escolher o caminho, isso é muito fácil percorrer, cuidadinho. A escola desta vida nos ensina que é preciso estudar. E Jesus, o mestre amigo, nos anima se queremos trabalhar. Livres somos para percorrer o caminho, mas quem a porta larga escolher, coitadinho. O Cristo amado espera que o homem se decida ser melhor. A porta é estreita e por isso o esforço deve ser maior. Livres somos para escolher o caminho, isso é muito fácil percorrer, cuidadinho. A escola desta vida nos ensina que é preciso estudar. E Jesus, o mestre amigo, nos anima se queremos trabalhar. Livres somos para percorrer o caminho, mas quem a porta larga escolher, coitadinho. O Cristo amado espera que o homem se decida ser melhor. A porta é estreita e por isso o esforço deve ser maior. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João 4:35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devasar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores,
verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada luminosa da fé acima das sombras. Irmãos muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fiques tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olhai para o alto, repara as frontes imortais balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, a nossa casa de Isaac Lima. Neste momento, Senhor Jesus, que possamos estar todos preparados para assistir, Senhor, o estudo da noite de hoje. Pedimos um amparo de Jesus, o amparo para o irmão ou irmã que estará com o estudo essa noite. Que possamos, Senhor Jesus, ser envolvidos pelas vibrações de amor, pela espiritualidade benfeitora, pelo nosso amado Isaac Lima, mentor da nossa casa. E assim, Pai amado, damos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus, e assim seja. Prezados companheiros, uma boa noite para todos nós. Quem está aqui narrando esse trabalho é o Túlio Márcio. Estou presidente do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor. E hoje nós fomos assim convidados, a trazer uma contribuição para os companheiros do Centro Espírita Isaac Lima. E na ocasião nós vamos estar tratando do Livro dos Espíritos, da primeira parte do livro, do capítulo 4, aonde nós vamos falar sobre a questão da inteligência e instinto. Bom, esse assunto ele tem uma contribuição. Se a gente for trazer essa reflexão hoje, principalmente para o contexto que hoje a humanidade vem vivenciando, vem atravessando, ela vem passando, E como a gente ainda tem verificado que tanto a inteligência quanto o instinto, ora ele, como Kardec pergunta, ora se confunde os dois, dentro do entendimento nosso humano. Mas a gente ainda percebe ainda que como a gente ainda manifesta este nosso instinto, que ele nem poderia ser positivo, mas como ainda a gente manifesta ele de uma forma negativa,
aonde parece que a gente não dá espaço para a inteligência manifestar através do seu raciocínio, através do seu discernimento e através do seu bom senso. Então vamos entender que esse instinto, que os espíritos orientam através das manifestações, e como esse instinto ele vem desenvolvendo, através do processo da evolução, obviamente ele ainda, para o entendimento dos espíritos, ele ainda é uma inteligência muito rudimentar. Ele não tem a contribuição do discernimento nem do raciocínio, mas esse mesmo instinto também, ora é isso que a gente sente, percebe, esse instinto de conservação, esse instinto de proteção, esse instinto de cautela, de prudência, que todos nós o temos, como ele ainda é pouco percebido por nós, como ele é pouco percebido, desenvolvido nos nossos dias a dia, E às vezes parece que nós não somos seres que pensamos nem raciocinamos. Nós já somos aqueles seres ainda que tomamos atitude impensada, animalesca em alguns momentos, ora fria, ora calculista. Parece que esse instinto, ele não dá vazão ao fator positivo. E quantas vezes a gente está assim apresentando essa nossa inteligência para que ela possa assim dar uma grande contribuição ao momento que hoje atravessamos, ao momento que a humanidade hoje vem passando, aonde nos faculta a gente assim parar para pensar antes, parar para analisar os fatos antes, deixar que nossa conduta moral seja passada e conduzida nas ações mais pensadas, mas parece que ainda não. Parece que a nossa manifestação de comportamento, de atitude, ela tem esse lado instinto negativo, que a gente ainda se permite ainda colocar ela de uma maneira assim muito bruta, muito forte. E interessante aqui, analisando as perguntas que Kardec fez aos espíritos, ele pergunta assim, qual é a fonte dessa inteligência que todos nós temos, principalmente os seres que já raciocinam no seu processo evolutivo. Ele diz assim, pode-se dizer que cada um tira uma porção dessa inteligência. Já o dissemos, a inteligência ela é universal, que ela vem do fluido cósmico universal, a fonte dela, e ela, por ser essa fonte universal, obviamente os demais seres da natureza que ainda estão no sentido mineral, vegetal e animal, eles ainda não têm a inteligência, mas eles têm o instinto deles. E na maioria das vezes, a gente for parar para perceber, o instinto desses seres, eles manifestam de uma maneira assim tão bonita às vezes, que eles têm o instinto de conservação. Eles têm um instinto de preocupação e aquela de zelar, de proteger a sua prole, de proteger a sua espécie, Isso é um instinto que ele tem, o animal, Interessante, E tratando desse instinto, de que maneira a gente poderia também utilizar esse instinto de conservação, aonde nós, às vezes, que nós temos ainda inteligência, e a gente poderia muito bem canalizar esse instinto de uma maneira mais fraterna, cautelosa, mais prudente, mais dividida, mais compartilhada. Mas esse mesmo instinto, ele ainda não permite que nós ele ainda tem um lado sombrio nosso, como diz Joana de Ângeles, aquele instinto nosso
que colocamos a nossa manifestação ferozes para fora, né? Aonde aquele nosso sábio diz, aonde nós temos 2 leões dentro de nós. Aquele leão feroz, aquele leão brando, né? E quando os 2 se encontram num confronto, qual dos 2 que mais que vence esse contexto? Então diz lá, é aquele que mais fica em evidência. E é justamente esse em evidência, esse leão feroz, né? Que parece que joga aquele instinto nosso de agressividade, aquele instinto de vingança, aquele instinto, e parece que a gente não tem inteligência. Porque é justamente a gente deixa esse lado negativo do instinto a ele se manifestar. E aonde parece que a gente não deixa espaço para a inteligência, né? Raciocinar, para a inteligência avaliar, para a inteligência diferenciar, né? Ou discernir. E isso é a inteligência dando espaço, né? E vai uma questão para nós também pensarmos na noite de hoje. Como está a nossa inteligência? Como é que nós estamos conduzindo a mesma? De que maneira essa condução está trazendo benefício? Até que ponto ela está contribuindo? Até que ponto ela está somando para as ações, para os resultados? É uma questão para a gente pensar. Como da mesma forma vai uma outra questão. E o nosso instinto? Qual das 2 modalidades que mais fica em evidência? É aquele instinto de brutalidade, de agressividade, ou aquele instinto de conservação, de cautela, de prudência, aquele instinto que a gente sente que está ocorrendo, que poderá ocorrer, e a gente dá vazão à inteligência, no sentido assim, não, vamos por ali, vamos por aqui, cuidado, atenção às situações, atenção aos fatores que poderão acontecer. Então, em desse instinto, né, é engraçado, ele é um atributo do princípio vital, né? Como a inteligência é um atributo do princípio vital, ela não está ligada, pois as plantas, os minerais, os vegetais, os animais, eles têm instinto. Porque Deus também permitiu que eles também tivessem o instinto, que é aquela rudimentar inteligência, mas ainda ela não tem espaço para raciocinar, para discernir, mas ela dá a esses demais seres aquela condição de se protegerem, de atacar quando é atacado, de proteger a sua prole. Que interessante, né? Esse instinto que a gente vê hoje no animal, esse instinto de manifestar. A própria planta, ela manifesta o seu instinto aonde ela, quando ela é bem tratada, quando ela é bem cuidada, como também ela pode trazer um benefício para nós. E quando às vezes ela não é bem tratada, né? Como ela manifesta? Ela manifesta às vezes de uma forma totalmente diferente. É o instinto dela. E como é que está o nosso instinto? Aonde nós temos a inteligência? E qual dos 2 nesse momento que a humanidade vem passando, qual dos 2 que eles estão mais em evidência na nossa manifestação diária do nosso roteiro de dia? Tem uma pergunta interessante aqui que Kardec faz, e a pergunta 73. Ele pergunta assim: o instinto independe da inteligência? Ele está perguntando isso. Então, assim, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, na verdade, o instinto ele independe da inteligência. Ele precisamente, mas na verdade a inteligência ela manifesta questões que vai
pedir de nós cautela, prudência, raciocínio, discernimento, bom senso. E o instinto não vai fazer isso, né? O instinto é uma manifestação aonde a inteligência pouco tem espaço. Mas esse instinto, ele se manifesta, né? Mas tem a outra pergunta subsequente que é bem interessante, que é a pergunta 74. Pergunta assim Kardec aos espíritos: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar aonde um acaba e o outro começa, a outra? Ele diz assim: não, porque muitas das vezes esses dois fatores se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos de que recorre dos instintos do que os atos da inteligência. Eles só vão se distinguir exatamente quando esse instinto ele é manifestado propriamente dito. Mas quando ele é manifestado pela uma inteligência, esse instinto pode observar quando ele é negativo, quais são as consequências que ele traz. Mas também quando esse instinto ele é manifestado pelo fator positivo, né? Observamos nós também aonde o raciocínio tomou espaço para avaliar, para pensar antes, para verificar com cautela as situações antes. Esse é o instinto, o lado positivo, né? Mas assim pergunta Kardec na questão 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha o que os espíritos respondem: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha só, os espíritos aqui afirmam que o instinto também pode conduzir-se ao bem, mas ele só fará isso quando justamente der espaço à inteligência a conduzir esse instinto de uma forma mais fraterna, mais coerente, mais humanista, né? Aí realmente ela fará esse resultado positivo. Mas vamos embora lá. Ele quase sempre nos guia, e algumas das vezes com mais segurança do que a razão. E esse instinto, na verdade, realmente, se a gente for parar para perceber e analisar com carinho, é ele que é o nosso condutor mesmo das nossas ações que nós o tomamos, né? Na maioria das vezes, esse instinto, na maioria das vezes ele diz isso. Mas quando a gente é dotado de inteligência, ele nos obriga, digamos assim dizer, que a gente canalize ele de forma mais prudente, mais coerente, com mais bom senso, olhar o outro com mais empatia, com mais compaixão, tomar atenção aonde o perigo se encontra, justamente aonde as armadilhas, dos convites, das propostas, das situações, dos desafios que agora são apresentados para todos nós, aonde justamente ele, antes de ser tomado a ação instintiva, ele dá espaço ao discernimento para pensar, né? Aí ele é conduzido positivamente. E quando ele é conduzido negativamente? Paremos para pensar, companheiros, quais são os efeitos que isso traz, não só para nós, como para a humanidade. São efeitos extremamente negativos, são extremamente, parece que assim, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso, que eu estou presenciando isso, ou que eu estou ouvindo isso, né? Parece que o outro não tem raciocínio, parece que o outro não tem discernimento, parece que o outro agiu instintivamente, se permitindo aquele lado negativo.
instintivo, né? Botando para fora o lado animal nosso, o lado negativo, o lado sombrio nosso, né? Como diz a nossa falada Joana, né? E esse lado sombrio nosso, ele, quando é colocado para fora, aonde não dá espaço para a razão, ele realmente ele faz um estrago. E é um estrago muito ruim. Ele alastra de tal forma, né? Porque ele é percebível pelas pessoas. As pessoas olham e falam assim: será que o outro não tem raciocínio? Será que o outro não tem sentimento? Será que o outro não tem característica de compaixão? Porque é justamente esse instinto, né, aonde a gente manifesta até a nossa sexualidade desenfreadamente, o nosso sentimento egoísta, o nosso sentimento de não compaixão, aquele não sentimento de orgulho, de vaidade, né? Como a gente dá espaço para ele, né? E parece que a gente não pensa, que a gente não avalia. Aí fico perguntando por que disso? Se nós somos seres inteligentes que povoamos o universo. Então, justamente, é onde a gente precisa estar diferenciando, né, um do outro, mesmo que os dois ora se confundem, como diz os espíritos, porém, para distingui-lo, a gente vai precisar saber exatamente quando ele é conduzido pela razão, quando ele não é conduzido pela razão. Mas tem uma subpergunta, né, bem interessante. Ele bem assim: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Aí ele diz assim: não, o instinto existe sempre, mas o homem despreza. O instinto também pode ser conduzido pelo bem, ele quase sempre nos guia, em algumas vezes, com mais segurança do que a razão. Mas tem uma subpergunta: por que nem sempre é guia infalível a razão? Olha, interessante pergunta, né? Seria infalível, diz assim os espíritos, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dar ao homem ao seu livre-arbítrio. Olha que brilhante resposta, né? Que a gente percebe assim, então, quando ele é conduzido, né? Ele seria infalível, esse nosso discernimento, quando na verdade ele é falseado por esse péssimo hábito que nós temos ainda, esse lado alimanesco ainda, né? Brutal, rústico, bruto, né? Mas também essa razão também, o instinto ele não raciocina. Olha só, o instinto não raciocina. A razão permite que a escolha dar ao homem. É através das escolhas que a gente tem o nosso livre-arbítrio. E como é que estão as nossas escolhas feitas, o nosso roteiro do dia a dia? Como estão essas nossas escolhas? Porque todo dia, a cada momento, nós somos chamados a tomarmos decisões, a fazermos escolhas. E como é que a nossa escolha está dando espaço a essa nossa razão, a esse nosso bom senso, a esse nosso discernimento, né? E se a gente for parar para pensar mesmo, esse espaço ainda, ele ainda provoca ainda muitos efeitos ainda que contradiz a nossa origem de seres pensantes que povoamos o universo. Ainda parece que a gente ainda somos seres que instintivamente agimos sempre. E sempre, às vezes, naquela condição de se defender, ou de atacar, ou de ficar com um pensamento pré-concebido, ou de não raciocinar nas coisas, né? E as coisas não são bem assim. Então, companheiros, vamos assim, caminhando para esses nossos momentos finais de reflexão entre nosso instinto e a nossa inteligência, né?
essa nossa inteligência que nos facultou chegarmos nessa condição de ser, nesses seres pensantes que povoamos o universo. Como ainda precisamos desenvolver inteligência, raciocinando, aprendendo, e essa inteligência, porque parece que o outro é mais inteligente do que nós. Sim, quando a gente o classifica também isso, é porque também vamos entender que essa condição também é uma conquista. Quando o outro diz que a gente diz que o outro é mais inteligente do que nós, porque também não é porque ele é um privilegiado, não, porque ele desenvolveu. E quando ele desenvolve essa inteligência, resta saber como que ele está conduzindo a sua ação através dessa inteligência. É uma inteligência. E como é que está também hoje em dia também se fala muito da inteligência emocional hoje, No meio acadêmico se fala muito da inteligência emocional, aquela inteligência afetiva, que hoje a gente precisa estar muito cauteloso sobre essa inteligência emocional, aonde a gente sabe lidar com as nossas emoções, sabe lidar com as emoções do outro, a gente respeita o que o outro sente, a gente compreende aquilo que o outro sente, mesmo que às vezes não seja da maneira como a gente o quer. E a gente sabe lidar com os tormentos. E essa inteligência emocional nos ensina a saber lidar com ela. Aonde a gente vai dar espaço para a nossa inteligência a analisar e verificar os efeitos que por acaso ela poderá trazer se a gente não der espaço para a razão, E a gente dá espaço para esse tal instinto, E esse instinto que a gente nem precisa evidenciar ele ou potencializar ele para o lado positivo. E esse instinto de conservação, esse instinto de proteção, esse instinto de cautela, como é que ele está hoje no nosso dia a dia? Temos dado espaço para ele? Temos consultado também ele? Temos desenvolvido ele quando, ora, as situações da experiência se apresentam? Essa é uma reflexão também para a gente pensar aqui no dia de hoje, através dessa oportunidade de estarmos aqui estudando através do grupo, mesmo de forma virtual, mas como isso nos faculta? Uma boa questão para se pensar também. Para desenvolvermos também inteligência, precisamos também estar conectado com boas informações, com conteúdos positivos, com literaturas sadias. E uma boa pergunta nesse período de pandemia: tivemos espaço para ler novas literaturas? Para desenvolver novos conhecimentos? Porque a gente precisa também estar desenvolvendo isso. Já que as informações da mídia, na maioria das vezes, elas trazem para nós informações que deixam a gente aterrorizado, manifestando ódio, raiva, bronca, inveja, e aonde a gente justamente vai dar espaço para esse instinto se manifestar. Muito cuidado com isso, porque justamente a inteligência e o instinto, nos dias atuais de hoje, são grandes ferramentas que merecem, por todos nós, muita prudência, muita cautela, muita observação, para justamente quando tomarmos o direcionamento desse instinto ou dessa nossa inteligência, que ela seja conduzida com um sentimento de compaixão, de empatia, de fraternidade, mas acima de tudo com muito respeito. Eu fico por aqui, meus companheiros, desejando a todos desse Centro Espírita Isaac Lima, desta casa,
na qual eu conheço há muito longos anos, meus votos de muita paz, de muita esperança a todos, e que 2021 seja um ano de esperança, de muita energia positiva, e que esses nossos instintos, ele realmente aflore, se manifeste de forma muito cautelosa, mas muito fraterna, mas que a nossa inteligência realmente dê espaço para conduzirmos ela de forma benéfica. Uma boa noite para todos nós e muita paz. Queridos irmãos e companheiros da Casa de Isaac Lima, que possamos unir nossos pensamentos e os nossos corações, vibrando paz, vibrando amor, vibrando alegria, mas acima de tudo, agradecer. Sejamos gratos, meus irmãos, pelo dia de hoje, pela palestra, pela palavra esclarecedora que nos traz alegria, nos traz paz, renova nossas esperanças e nos esclarece. Essa doutrina maravilhosa que nos consola. Sejamos gratos, meus irmãos. Sejamos nós, meus irmãos, luz onde quer que estejamos. Sejamos a palavra amiga, o sorriso amigo, para todo aquele que está em aflição. Vamos agradecer também, meus irmãos, todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado durante esta pandemia, durante toda a nossa existência, até os dias de hoje. E agradecer sempre. Que a gratidão, meus irmãos, faça parte de nossa vida. Vamos pedir a Deus o amparo para todos nós, para todos aqueles que necessitam, onde quer que haja um sofredor, um aflito, um doente, que o Senhor possa levar o seu amparo, que o Senhor sabe de todas as dores. Vamos pedir a Deus que na próxima semana estejamos novamente aqui reunidos, meus irmãos, para ouvir a palavra do Senhor, através dos irmãos que tão carinhosamente nos traz esses esclarecimentos. Sejamos gratos, meus irmãos, sejamos gratos. Fiquem na paz do amado Mestre Jesus, que a paz faça morada em cada coração. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Amor Sublimado, de Onofre Jerônimo. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar.
reformar sentimentos, enfim, qualidades melhorando em mim. As lições que vou aprendendo também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições que vou aprendendo também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma